Que a graça e a paz do Eterno te alcance aonde quer que você esteja, amém? A palavra do Senhor para os nossos corações é 1 Pedro capítulo 5, onde o Senhor, através da vida de Pedro, nos dá algumas instruções de como viver na caminhada com Deus, né? O primeiro conselho que ele dá é para os presbíteros, para os pastores, aqueles a quem Deus confiou um rebanho. Diz assim: eu que também sou presbítero, dou agora conselhos aos outros presbíteros que estão entre vocês. Sou uma testemunha dos sofrimentos de Cristo e vou tomar parte na glória que será revelada. Aconselho que cuidem bem do rebanho que Deus lhes deu e façam isso de boa vontade, como Deus quer, e não de má vontade. Não façam o seu trabalho para ganhar dinheiro, mas com o verdadeiro desejo de servir. Não procurem dominar os que foram entregues aos cuidados de vocês, mas sejam um exemplo para o rebanho. Amém? Aqui o Senhor nos fala, né? Cuide bem do rebanho que Deus lhes deu e façam isso de boa vontade. Se você aceitou, né? Quando nós aceitamos aquela função, aquele chamado que o Senhor fez nas nossas vidas, nós devemos fazer de boa vontade, com amor, com dedicação e não com o objetivo de tornar aquilo um emprego. Muitas pessoas até hoje querem pastorear um rebanho, não para salvação de almas, edificação de almas, como é o desejo do coração do Senhor, mas para ser ali um trabalho, como um médico, né, como um policial, um trabalho apenas onde ele recebe para cuidar das pessoas. E na verdade o salário ele é para que nada falte, né, a esse pastor, para que ele possa se dedicar à vida de outras pessoas e não como um trabalho, né? Não é a vontade do Senhor, isso não agrada ao Senhor, principalmente quando o objetivo é unicamente um salário, né? E ele fala: não procurem dominar os que foram entregues aos cuidados de vocês, mas sejam um exemplo para o rebanho. Muitos pastores, eles querem ter um domínio sobre a sua ovelha ao ponto de sufocá-las, né? Ao ponto delas terem que se subjugar a tudo aquilo que ele deseja. Ou então quer obrigar ela a ser uma determinada ovelha que segue determinados usos e costumes e tudo mais, mas ele não é um exemplo para essa ovelha, né? Ele, por exemplo, ele fala assim: seja honesto. Mas a ovelha vai cavucar a vida desse pastor, desse líder dela, né? Que não é só pastor, mas um líder muitas vezes. E ele não é um dizimista fiel. Mas ele tá falando que tem que ser um dizimista fiel. Então, aquele que está pregando para o outro que ele deve fazer determinada atitude, ter determinada atitude, ele também tem que fazer e ele ser um exemplo. A ovelha tem que olhar para ele, para esse líder, para esse pastor e falar: verdadeiramente ele serve ao Senhor e eu quero ser assim também, se inspirar, né? E quando o grande pastor aparecer, vocês receberão a coroa gloriosa, que nunca perde o seu brilho. Aí sim receberá o galardão, né? Agora, já pensou passar uma vida todinha levando aquilo como um trabalho, fazendo de qualquer jeito, e quando chegar lá no céu, receber uma surpresa da parte do Senhor, né? E ele falar assim: afaste-se de mim, pois não o conheço. Triste. E vocês, jovens, sejam obedientes aos mais velhos. Que todos prestem serviços uns aos outros com humildade, pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso para com os humildes. Aquele que não aceita conselho, aquele que não aceita ser pastoreado, né? Aquele que não aceita ser instruído, o fim dele é a ruína. Né? E ele tem um coração não como um coração de Deus, que é humilde, tem um coração rebelde como Lúcifer, né? Ele era um homem, um ser, na verdade, orgulhoso. O orgulho dele, né, tirou ele do céu, tirou a glória dele. Da mesma forma é o ser humano, né? Assim como Lúcifer não aceitou ser pastoreado por Deus,
Aquele que não aceita ser pastoreado pelo seu líder espiritual, ele está se rebelando assim como Lúcifer se rebelou, né? E o fim dele é igual ao de Lúcifer, né? Que acaba sendo o pai dele e não Deus, né? Ele não está seguindo Deus. A humildade do coração do Senhor, mas o orgulho do outro, né? Diz assim também: entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Glória a Deus por isso. Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, né? Mais uma vez ele tenta roubar o papel de Deus, que Deus é o leão da tribo de Judá. Né? E ele tenta ser, mas nunca vai ser, né? Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Qualquer brechinha que der, ele vai lá e não. Fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro os seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Né? Se nós não tememos nada, nós podemos enfrentar. Agora, se nós temos brechas, se nós estamos errados, aí a gente não pode enfrentar mesmo, né? Por isso que o Senhor fala, ande na luz, né? Vigiem no que fala, no que faz, em todos os sentidos, para que vocês não sejam, para que vocês, quando forem tentados, porque ele deixa claro que a gente vai ser tentado, para quando vocês forem tentados, vocês poderem enfrentar e ele vai fugir, bater em retirada, porque ele vai acusar, mas não vai ter ali o porquê da acusação. Não vai ser uma acusação baseada na culpa mesmo, né? Mas baseada ali só para te atormentar. Você vai resistir e ele vai fugir. Mas depois que sofrerem por um pouco de tempo, o Deus que tem por nós um amor sem limites, aleluia, e que chamou vocês para tomarem parte na sua eterna glória por estarem unidos com Cristo, Ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza, força e verdadeira segurança. A Ele seja o poder para sempre. Amém. Amém. O Eterno te ama. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus.